Shalom, shalom, tudo bem? Vamos falar hoje sobre guerra espiritual, coisas que são muito importantes. Nós amamos esse assunto, não porque seja apenas um assunto dinâmico, é porque é algo muito necessário, importante. Muitas pessoas querem negar que exista uma guerra espiritual, acham que não existe essa guerra por trás das vidas de uma nação. Mas veja esse texto bíblico em Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Bem, o que nós podemos entender a partir desse texto bíblico e também do texto de Efésios 6, que vou ler para ti agora, sobre guerra espiritual, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essas expressões que Paulo usa são muito fortes, né? Mas ele usa expressões que envolvem a palavra príncipe, né? Como aqui nós vimos, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Paulo diz, né, em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra homens, contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados, principados de príncipes, né? Principados, potestades, contra os príncipes das trevas, contra os príncipes das trevas. Olha que palavras fortes. A nossa luta, ela é contra os príncipes das trevas. Terrível essa expressão, príncipe das trevas, né? Mas o que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte: cada vida, cada pessoa, indo mais longe, cada família, um lar, uma família, digamos eu e minha esposa e meus filhos. Depois, uma família genealógica. Depois podemos pensar em uma cidade, em uma região, em um estado, em uma nação. Podemos pensar em uma região maior como a América do Sul, a América toda e o planeta Terra. Cada lugar desses há demônios e há anjos. Há príncipes, príncipes das trevas e príncipes do reino de Deus. Veja o que diz aqui: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Príncipes tem a ver, então, com principados e tem a ver com autoridade sobre um principado, autoridade sobre uma região. Bem, o povo da época de Daniel estava começando a se libertar do Império Persa, medos e persas. Então, antes deles havia o Império Babilônico. Então, o príncipe, quando Daniel foi para lá, o príncipe era o príncipe da Babilônia. Agora, Babilônia foi vencida pelo Império dos Medos e Persas. Agora, então, o príncipe era persa. Agora, depois nós vamos ver ainda que vai vir o príncipe da Grécia, porque o próximo reino que iria subjugar Israel era o reino de Alexandre o Grande, né? O reino da Grécia. Então, estava já digamos assim, estava sendo vencido. O império dos Medos e Persas já estava começando a ruir e depois viria o Império Grego. E aí haveria então um demônio, um principado, uma autoridade demoníaca relacionada ao Império Grego. Bem,
Tudo isso quer dizer o seguinte: há uma guerra espiritual em uma vida, em uma família, em uma árvore genealógica, em uma cidade, em uma nação e assim por diante. Há uma guerra espiritual. Então, há príncipes das trevas querendo impor o mal, há demônios querendo matar, roubar e destruir, tanto uma vida quanto uma nação, e há também anjos, príncipes do Senhor, anjos querendo o bem, querendo trazer vida, querendo trazer prosperidade, querendo trazer avanço, querendo trazer saúde, querendo evitar mortes, né? Então, nós estamos em uma guerra espiritual, nós estamos em uma guerra. Nós precisamos entender isso. Estamos em uma guerra. Todo dia estamos em uma guerra. Os demônios não tiram férias. Os demônios não vão para o Caribe, embora no Caribe hajam principados que queiram o mal e há príncipes também sendo ativados pela igreja em oração, em todos os lugares há. Mas mesmo os príncipes que estão no Caribe, ou que estão em Torres, na praia, ou no Rio de Janeiro, eles não estão lá curtindo a natureza ou de férias. Eles estão lá trabalhando para matar, roubar e destruir os príncipes das trevas e estão trabalhando para trazer vida os príncipes de Deus. Complicado? Nem tanto, mais ou menos. O fato é, estamos em guerra espiritual. O que é bom sabermos nisso tudo é que a vitória já está prometida para o povo de Deus. Amém? A vitória já está declarada para o povo de Deus. Olha como ele fala em o final. Veio ajudar-me. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, os príncipes da Pérsia, sobre os demônios da Pérsia. Ele veio ajudar-me e eu obtive vitórias. Nesta guerra espiritual, há os oponentes, há os principados, há as potestades, há os príncipes das trevas, há os demônios familiares. Então, eles querem nos trazer o mal. Mas Deus envia ajuda. Deus envia ajuda. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória. Deus envia ajuda, Deus envia anjos para nos dar a vitória. Amém? Para nos dar a vitória. Existe uma guerra espiritual. E se nós andarmos com Deus, fazendo a coisa certa, orando, jejuando, nós obteremos vitória. E eu obtive vitória, Daniel disse. Eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Eu obtive vitória. Em nome de Jesus, que você obtenha vitória sobre os principados, sobre as potestades, sobre os espíritos dominadores, sobre os espíritos que dominam a família. Como eu posso entender, pastor, se há demônios e quais são os demônios que atuam na minha família? É onde há maiores problemas. Se há suicídio na família, então há demônios de morte. Há depressão na família, demônios de morte, demônios ligados à pouca vida, à falta de vida. Há sempre problemas financeiros na família, há demônios ligados à miséria. Há doenças que vêm de geração em geração, então há demônios ligados àquela doença. E você precisa lutar contra esses demônios. Há demônios de prostituição, de traição, de separação. Então eu preciso lutar contra os demônios e agir no mundo natural para que essas coisas não tenham vitória sobre mim, isto é, para que eu não caia em ciladas também nessas áreas. Mas enfim, vamos orar para que venha ajuda da parte de Deus e nós obtenhamos vitórias em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós declaramos que em nome de Jesus somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como diz a tua palavra, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tua palavra também diz, Senhor, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós queremos obter a vitória. Assim como Daniel disse, eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Deus, nós queremos declarar
Eu obtive vitória sobre os espíritos malignos que atuam na minha família. Eu obtive vitória sobre os espíritos de miséria, sobre os espíritos de doenças, sobre os espíritos ligados à depressão, à ansiedade, a problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, em nome de Jesus. Deus, eu declaro vitória do Senhor sobre estas vidas. Deus, nós pedimos ajuda da parte do Senhor. Assim como o Senhor enviou Miguel para ajudar na guerra espiritual de Daniel, envie, Senhor, ajuda para que possamos vencer a guerra espiritual que temos passado, em nome de Jesus. Eu quero ajudar em intercessão, Senhor, essas pessoas, para que elas obtenham vitória na guerra espiritual. Como pastor, eu estendo o meu cajado e declaro, Senhor, que a guerra espiritual desta pessoa é uma guerra espiritual ligada a toda a família da fé e ligada ao seu pastor. Então, eu declaro vitória do Senhor na guerra espiritual que cada um está empenhado em nome de Jesus. Amém. Amém? Declare essa palavra após mim. Eu obterei vitórias sobre os espíritos familiares. Diga após mim, eu obterei vitórias sobre os espíritos de doença, de morte e espíritos malignos. Amém? Vê essa palavra aí. Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitórias. Ô bênção. Shalom, shalom. Até mais, queridos.